Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Miroski Legal. Hoje a gente vai falar aqui sobre a implementação do Miroski no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E pela primeira vez a gente vai ter uma dupla de convidados, a Maristela e o César, eles que já estão por aqui. Vamos lá incluir aqui nossos convidados nessa live. Vamos lá, cadê? Opa, aqui. Então, todo mundo que está chegando, e todas. César, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Lucas. Um Boa prazer. noite, seja bem-vinda, Maristela. Boa noite, Lucas. Que prazer, Lucas. Nossa, uma honra para mim estar aqui com vocês. Essa é a nossa primeira live, estou aqui dizendo a todo mundo, essa é a nossa primeira live com uma dupla de convidados, a rigor, né? A gente só fazia com uma pessoa e hoje a gente está com duas pessoas que têm o maior carinho, maior admiração. Quero dizer aqui, gente, para vocês, antes de mais nada, a minha admiração por essa dupla, eles que fazem um trabalho técnico super incrível lá no Espírito Santo e vocês vão poder conhecer aqui nesse momento, mas também pelas pessoas que são, eu venho acompanhando aí pelas redes e na proximidade que a gente adquiriu aí nesses últimos tempos. As duas pessoas muito generosas, quando eu fui fazer atividade com as entidades no Espírito Santo, me receberam super bem. A gente fez uma grande parceria, uma grande discussão no Espírito Santo, lá em Vitória, quando podíamos, né, nos reunir. Então, os conheço pessoalmente, além aqui do contato virtual. Estou muito feliz, muito mesmo, de poder retomar essa parceria com vocês aqui. A gente que já está discutindo, né, aproveitar que o Nailton Casambá, querido, entrou aqui também, cumprimentá-lo, dizer que a gente já vem discutindo aí já há algum tempo um intercâmbio Bahia-Espírito Santo, com a Maristela, com o César e com o querido Nailton, comigo, com a nossa equipe. Olha que legal. Vamos ver se a gente consegue ainda colocar isso para frente. Mas vamos lá, vamos começar, como é tradição aqui para nós. Eu geralmente não apresento, né, só anuncio nossos convidados. E eu queria, então, que vocês se apresentassem aí para nossa audiência. Maristela, César, vocês decidem quem começa, fiquem à vontade. Sintam-se em casa aqui na live, olha que legal. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, a doutora Maristela. Bom, boa noite, Lucas. Boa noite, César. Boa noite a todos que nos prestigiam nessa live, para que hoje a gente possa conversar um pouquinho sobre a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil aqui no estado do Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu sou Maristela, sou advogada aqui no estado do Espírito Santo desde 1988, né? Então tem um bom tempinho de caminhada. De 2015 para cá, tenho atuado preferencialmente e quase que exclusivamente como docente, né, da Escola de Governo, a Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo, credenciada especialmente para atuar nas capacitações sobre a temática do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, te agradecer muito, Lucas, agradecer muito ao SC Legal por esse convite. Tenho certeza que tanto para mim quanto para o César, isso é motivo de muita honra, é muita honraria. Jamais pude imaginar um dia participar de uma live de abrangência nacional com pessoas tão capacitadas, multiplicadores da Lei 13.019 espalhadas pelo Brasil afora. Jamais pensei em participar de uma live com a presença do ilustre mestre professor Nailton. Que honra, que medo de participar dessa live agora. Gente, pelo amor de Deus, César, socorro! Eu não quero mais brincar disso, não. Chega! César, querido. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradecer muito a você, Lucas, tá? Para estar disponibilizando essa oportunidade para a gente conversar.
Agradecer as pessoas que estão nos assistindo, estou olhando aqui, várias pessoas conhecidas prestigiando, e dizer que é uma honra realmente estar discutindo, debatendo com você, com a doutora Maristela, amiga de longa data, longuíssima data, tá? E falar um pouco de mim. Eu sou campista, ou seja, eu sou natural da cidade de Campos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, sou campista de coração, mas eu sou capixaba por opção, tá? Há 54 anos que eu moro em Vitória, eu gosto de ser capixaba, né? E sou administrador, né? Também já há muito tempo, né? Me formei um pouco antes que a doutora Maristela, tá? Sou ex-servidor aposentado, porque também já encerrei meu ciclo na administração pública. E durante toda a minha atuação na administração pública, eu trabalhei, inicialmente, né? Trabalhamos, eu e Maristela, na Companhia de Habitação aqui do Estado, a Coabs, lá trabalhei lá durante 22 anos, mais ou menos. E no final da minha carreira, nos últimos 3 anos da minha trajetória na administração pública, eu fui trabalhar na Secretaria de Controle, a antiga Auditoria Geral do Estado aqui, onde tive a oportunidade de trabalhar com transferências voluntárias, com convênio, trabalhando como analista de convênios. Daí que vem a minha interação, o meu envolvimento com parcerias. Não é? Foi muito bom, tive proximidade com muitas entidades aqui do Estado, e assim que a lei foi editada e publicada, né, assinada no dia 31 de julho de 2014, publicada no dia 1º de agosto, no dia 14 de agosto nós já estávamos atuando, né, com a temática do Miroski. Né, como eu já era docente da Escola de Governo, fui convidado para fazer uma explanação, um comentário sobre a nova legislação, a Lei 13.019. Tá? Então, foi assim, 2 semanas depois que a lei foi publicada, nós já estávamos atuando. 1 mês depois, já estávamos no município de Castelo, tá? Trabalhando com a mesma iniciativa, ou seja, mostrar para a administração pública e parceiros, tá, o que era a nova legislação que tratava da celebração de parceria. Então, nós estamos nisso já desde o início, né? Tem sido um trabalho muito interessante. A escola, ela definiu um formato de trabalharmos em dupla, eu e a Maristela. Maristela sempre faz uma abordagem mais das questões legais, eu dou um tratamento mais da questão operacional, a questão conceitual, e tem sido excelente, tá, trabalhar com essa temática. A gente se envolve inteiramente e esperamos continuar até quando a gente quiser, tá bom? Muito bom. Eu conheço aí o entrosamento dessa dupla e realmente vocês têm feito um trabalho fenomenal aí no Espírito Santo. Eu queria começar já né, pondo mão na massa aí na nossa conversa, a gente falar um pouco sobre como está o cenário. Né? O Espírito Santo não tem, é um dos poucos estados, né, dos 6 estados que não tem, os 8, na verdade, que não tem regulamento específico no estado. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né, de como está esse cenário de implementação do Miroski aí, que está direcionado, pelo que eu entendi, um pouco mais para capacitação do que para regulamentação especificamente. Mas ainda assim, o Miroski tem andado. Então, fala um pouco desse cenário para a gente. Aí vocês ficam à vontade para dividir quem vai trazer essa abordagem. Tá bom. Eu faço o comentário inicial, a Maristela complementa. É verdade o que você falou, Lucas. Nós temos uma situação bem peculiar aqui no Estado. O Estado, eu não tenho dúvida, não temos dúvida, que é um dos que mais avançou na capacitação de servidores estaduais, servidores municipais e também de parceiros. Né? Os representantes das OSCs, eles participam junto, né, com os servidores em todas as nossas capacitações. Mas nós temos sim essa dificuldade, porque o Estado ainda ele não publicou, não editou, não publicou o seu decreto regulamentador. Né? Vários municípios no Estado já têm os seus decretos, mas o Estado ainda não tem o seu. Então, às vezes, a gente se depara, na conversa, na discussão com os servidores estaduais, né, com algumas situações que a gente tem alguma dificuldade para lidar com ela,
Porque a gente vai tratar de que forma determinados assuntos aqui no Estado. Como nós, diante dessa dificuldade, a gente recorre ao quê? Ao decreto federal. Tá? Mas a gente sempre encontra alguma dificuldade. Agora, no que se refere à capacitação, a gente tem assim como uma ótima iniciativa o que a Escola de Governo fez, a ESESP. Tá? Porque desde o primeiro momento, a capacitação ocorreu não só para servidores estaduais, mas também para servidores municipais, e também a escola trouxe para o seu ambiente, né, os parceiros. Como eu falei anteriormente, todas as nossas capacitações envolvem sempre as entidades. As OSCs estão sempre presentes. E aí a gente avalia, né, hoje, no dia de hoje, que a gente percebe até que as entidades elas estão um passo à frente. Tá? Porque como elas precisam emplacar suas ações, né, elas não ficam nessa dependência do Estado. Tá? Então, a capacitação acaba suprindo essa necessidade das entidades. Maristela, você quer complementar com alguma coisa? Claro, quero sim, quero sim. Bom, como o César, né, já destacou, desde 2016 nós temos atuado na capacitação de servidores estaduais, municipais e representantes das organizações da sociedade civil parceiras aqui no Estado. Desde então, nós capacitamos, sem nenhum receio de errar esse número, capacitamos mais de 3.000 pessoas. Nossa! Então, a participação efetiva de dirigentes e funcionários, né, além dos servidores, de dirigentes e funcionários das organizações que atuam nas mais diversas áreas, direitos humanos, assistência social, cultura, agricultura, turismo, e tantas outras. Esse formato de capacitações tem oportunizado, isso é importante a gente ressaltar isso, tem oportunizado discussões muito interessantes, na medida em que, na maioria dos cursos e oficinas que são ofertados, né, pela Escola de Governo, pela ESESP, sobre a temática do marco regulatório, as turmas são mistas, né? Ou seja, tem a efetiva participação tanto de servidores quanto de representantes das organizações da sociedade civil, o que favorece, né, muito e melhora muito a compreensão das mudanças, né, e das inovações trazidas na Lei 13.019 e a sua aplicabilidade. Né? Acho importante, e isso é uma coisa que eu e César a gente discute muito sobre isso, que o maior impacto, né, dessas capacitações, sem sombra de dúvida, tem sido aonde as coisas acontecem. E aonde as coisas acontecem? Nos municípios. Né? Nos municípios que os idosos são acolhidos, né? No município que as pessoas são atendidas, as pessoas com deficiências são atendidas, nos municípios que parcerias, né, com associações de produtores rurais são celebradas, é lá que existe a maior demanda. Então, essas capacitações voltadas para servidores e representantes de entidades e municípios, isso tem sido extremamente favorável à implementação do marco regulatório aqui no Estado, ainda que o Estado, né, por si só, não tenha publicado o seu decreto regulamentador. Se César me permite continuar falando, Pois tem não. um destaque que eu acho também bastante importante, no caso dos municípios, e aí a gente está falando mais com relação aos municípios do interior do Estado, é a participação dos procuradores e controladores municipais, que participam efetivamente dessas capacitações, né, e buscam entender efetivamente a essência da Lei 13.019, Lucas, que a gente, enquanto nós dois particularmente, né, enquanto operadores do direito, sabemos que fazer uma leitura restrita da... Opa, Maristela parece que engasgou um pouquinho aqui a internet.
César, você quer complementar alguma coisa nesse sentido, enquanto a Maristela... Essa abordagem da Maristela é muito interessante, muito importante. Tá? Nós, desde o início, Lucas, nós sentimos que o impacto, né, da aplicação das disposições normativas da Lei 13.019 na administração municipal é muito grande. Né? Maristela disse muito bem, os pequenos municípios, principalmente, eles são muito dependentes de parcerias. Né? Os pequenos municípios não têm estrutura própria, por exemplo, para fazer acolhimento de idosos. Né? Então, eles dependem, sim, dessas parcerias, eles dependem de estar atuando junto com essas entidades. Então, no âmbito da administração municipal, as mudanças, as inovações, como nós gostamos de falar nos nossos cursos, né, mas mudanças e inovações trazidas na lei, elas foram muito fortes, mas foram muito bem recebidas, tá, nos pequenos municípios. Né? Ainda que tenhamos algumas resistências, algumas dificuldades em relação à correta aplicação da Lei 13.019, mas não existe uma rejeição. É claro, no início, alguma dificuldade, reação, mas nos pequenos municípios a gente não encontra isso. Tá? No Estado, até em função de uma falta de iniciativa ainda oficial do Estado, às vezes a gente encontra dificuldade. Tá? Mas no interior, nos municípios do interior, não. Tá? E mais do que isso, a participação das OSCs é muito efetiva. É muito efetiva. Elas realmente se empenham, elas buscam a informação, buscam o conhecimento, e o que acaba até facilitando a nossa atuação. Porque a gente sempre costuma falar, né? Todo início do curso nosso a gente fala, ó, nós precisamos, antes de mais nada, da ajuda de vocês. Por quê? Eu e Maristela, acontece o seguinte, nós não estamos em ponta nenhuma. Né? Fomos servidor, não somos mais servidores. Também não atuamos em nenhuma entidade. Né? Então, o que acaba acontecendo, que os parceiros, os servidores, eles acabam nos atualizando, trazendo informações, trazendo para o debate questões do dia a dia deles. Né? Então, essa atuação, esse impacto na administração municipal é forte, tá? E a escola de governo, reafirmo, né? Ela foi muito feliz, foi uma iniciativa exitosa da escola, quando trouxe, tá, para a capacitação do Miroski servidores municipais e representantes de entidades. Maristela, você deu uma caidinha e aí a gente passou a palavra para a gente não ficar parado, a gente passou aqui direto para o César, não foi querendo te interromper, foi realmente questões tecnológicas. Então eu queria que você retomasse para concluir seu raciocínio, porque eu tenho um ponto aí que vocês falaram que eu queria trazer, enfim, depois a gente vai de novo falar sobre a questão dos municípios, que eu estou muito interessado nesse espraiamento dessa agenda. Enfim, então a palavra está contigo. Obrigada. Não, eu estava justamente falando dessas capacitações, né, no interior, destacando a presença de procuradores e controladores municipais. Né? Nós que somos, né, Lucas, eu e você, operadores de direito, sabemos que a interpretação de uma lei ela não pode estar restrita à leitura de artigos. Né? E aí, com essa participação efetiva de procuradores, principalmente dos procuradores, que buscam entender a essência, o espírito da lei, né? Por que a lei foi pensada, né? O que o legislador pretende com aquela palavrinha que ficou no meio ali. Então, quando ele se dispõe a sentar, a participar das nossas capacitações, que, em média, né, tem duração de 2 dias e meio, 3 dias, então isso tem favorecido muito, assim como tem favorecido muito também, quando vamos para o interior, a presença de servidores que são designados como gestores de parcerias, né? Servidores que fazem parte das comissões de monitoramento e avaliação, de seleção. Assim, só para você ter uma ideia, Lucas, do cenário, o Espírito Santo tem 78 municípios. Né? 78, né, César? Sim. 78, né? Quer dizer, dos 78 municípios, nós não fomos aos 78, mas, sem sombra de dúvida, nós atingimos quase que próximo a isso.
né? Porque ainda que como é que se dão essas capacitações? Quando nós vamos para algum município, os municípios vizinhos vão até aonde nós estamos para que possam ser capacitados. Então, isso tem favorecido muito. Nós temos mantido diálogos muito interessantes, o que tem favorecido muito na celebração, na execução e na prestação de conta das parcerias que têm sido celebradas aqui no Estado. Só para dar um exemplo aqui, uma coisa que sempre nos chama muito a atenção quando da realização de capacitações no interior do Estado, é uma presença que muito nos orgulha e que muito nos honra, é quando tem, Lucas, associações de produtores rurais. É maravilhoso ver aquelas pessoas, né, que vivem que vivem numa outra realidade. Jamais vou me esquecer de uma capacitação que demos, em que um dos produtores rurais, ao final, me disse: professora, eu sempre me achei um homem burro, né? Mas depois de passar 3 dias aqui ouvindo vocês falarem sobre uma lei, eu me sinto a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu já consegui levar para os meus companheiros produtores o que é a Lei 13.019. Então, isso é maravilhoso, essa iniciativa da EVESP de abrir, né, capacitação para municípios e permitir a presença de entidades, isso é maravilhoso. Muito bacana, muito legal. Que experiência sensacional. Como eu disse aqui no começo da live, eu sabia, acompanho a experiência de vocês. Eu tive uma experiência parecida, né, rodando por esse país inteiro, falando com as entidades. É realmente impactante para a gente quando a gente chega em alguns lugares. Porque essa instituição ela fica longe dos grandes centros, né? E a nossa ideia do Oscar Legal, inclusive, é disponibilizar esses vídeos, essas lives, tudo que a gente produz, para cada vez acessar e chegar às pessoas nos mais distantes lugares do país. Inclusive, já de antemão aqui, a gente está lançando, eu já apresentei o livro, né, no lançamento do nosso novo site, mas a gente está lançando, agora em setembro já vai estar disponível, já está nos últimos ajustes, o nosso e-book, 27 histórias de uma caminhada com as organizações da sociedade civil no Brasil. Trazendo histórias parecidas com isso que você está trazendo, né? Daquilo que a gente ouve quando a gente anda por aí, né? Então eu estou trazendo uma história de cada estado por onde eu passei. Então 27 histórias, porque cada uma em um estado. Inclusive aí no Espírito Santo, quando estivemos juntos, né? Eu ouvi uma história muito interessante. Não foi de público, a pessoa me procurou ali no cantinho depois para contar, mas breve o e-book vai estar por aí. Eu queria aproveitar essa paradinha também, porque eu vou voltar já para cumprimentar o pessoal que chegou aqui, grandes figuras, grandes amigos, parceiros que estão por aqui, a Thaís Jennifer Rocha, tem feito um trabalho muito bacana também, Laís de Figueiredo Lopes, a mãe do Miroski, né, a pessoa que estava na presidência da República, estava aqui também. Verei a vida. A Socorro Marques, que é da CESESP, está elogiando muito o trabalho de vocês na escola de governo. A Lorena Aguiar, que é de Castelo, no Espírito Santo, elogiando também, dizendo que já participou da atividade de vocês lá. A Jaqueline Negrola, acho que é isso, que está dizendo que vocês são referências no Estado, né, um orgulho para o Estado do Espírito Santo. E a professora Karine Rocha, aqui de Salvador, a gente que está numa parceria boa aí, tentando articular agora a Comissão do Direito do Terceiro Setor na OAB Bahia. Um abraço, querida professora Karine Rocha, ela que ganhou aqui nosso sorteio, ela ganhou uma caneca, ó, que legal. Em breve, gente, mais sorteios, livros estão vindo aí, o pessoal está me mandando livro. Já, quando chegar, novidades por aqui, a gente vai sortear mais livros para o pessoal. Eu queria retomar, então, 2 pontos, né, antes da gente... Um é que é do próprio Estado, ou seja, vocês falaram da regulamentação do Estado que não tem, e aí eu queria que vocês trouxessem um pouco das dificuldades, ou não, né, das eventuais dificuldades que se tem para falar desse tema, né, da aplicação de disposições normativas de uma lei, de segurança jurídica, tendo um quadro de não regulamentação, apesar desse avanço, que é importante dizer, né, que é a capacitação. Então... as resistências, a ausência de regulamentação. Aqui no estado da Bahia a gente tem ouvido, por exemplo, eu ouvi em Minas, ouvi em outros lugares também, o cara com muitas dúvidas, não, porque se eu não tenho decreto, ou se não está claro no meu decreto, como é que eu vou fazer? Né?
Então, é um pouco dessa dificuldade que eu queria ouvir ao nível estadual. E, na sequência, eu vou fazer uma outra pergunta com relação aos municípios, né? Então, me fala um pouquinho para a gente desse quadro da não regulamentação, de como vocês trabalham isso aí em nível estadual. Okay. Marcela, deixa eu só fazer um registro. Deixa eu só fazer um registro da sua fala, que eu acho importante. Quando você falou das capacitações para associações de produtores rurais, a experiência é tão boa, Lucas, porque quando a gente volta, a gente vem trazendo batata, cenoura, banana. Não, tomei tudo, cajuína, pinhão, tudo que eu pude comer por aí, por esse Brasil todo, eu comi, experimentei, e agradeço a cada uma das pessoas que me acolheram nesse Brasil inteiro. Fala, Marcelo. Só antes de você falar sobre, né, o impacto com relação ao Estado como um todo, eu só gostaria de falar aqui para Laís. Laís, por você eu tenho eterna gratidão. O pouco que eu sei, eu aprendi com muito que você sabe. Então, a minha gratidão por você é eterna, por um dia você ter me permitido participar de uma capacitação sem ser servidora, né? E a minha gratidão por você, o meu respeito, a minha admiração por você é infinito e eterno. Muito, mas muito, publicamente eu digo isso. Muito obrigada por ter me ensinado tanto. Se hoje eu sei um pouquinho, se hoje as pessoas dizem que eu sei, esse saber veio de você. Obrigada, Laís. Ok. Pode fazer sua abordagem sobre a pergunta do Lucas. Então, o Lucas, né, colocou aqui da questão da dificuldade da implementação, né, do marco regulatório como um todo, no Estado e na questão dos municípios também. De fato, no Estado, a gente ainda já houve assim, ensaios do decreto, a gente chegou a ver algumas minutas do decreto, né, estadual, que, na verdade, era meio que, né, uma cópia do federal, mas ele não chegou a ser publicado. Então, como é que a gente tem conseguido de certa forma, auxiliar secretarias do Estado que celebram parceria, que tem grande demanda na celebração de parceria, como, por exemplo, é o caso da Secretaria de Assistência Social do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. A forma que a gente conseguiu de auxiliar em uma outra ação da ESESP, né, que é no assessoramento técnico. E aí auxiliamos essas duas secretarias na elaboração de normas de procedimentos para a celebração de parcerias, ou seja, de alguma forma, essas secretarias precisavam operacionalizar isso, né? Na ausência do decreto estadual e tomando sempre como referência o federal, mas em alguns momentos isso ficava um vazio, né? Até porque o decreto federal retrata as parcerias celebradas a nível da União, né? E colocar isso na prática, principalmente na assistência social, nos direitos humanos, às vezes isso ficava meio complicado. Então, a alternativa encontrada no Estado e por essas secretarias foi o assessoramento técnico da elaboração das normas de procedimento. Isso tem auxiliado, isso tem sido favorável, a gente já está aí com umas ideias, né? César pode falar aí melhor, aproveitar que a Socorro da ESESP está aqui, todo o nosso respeito por ela, nossa admiração por ela também, ela é diretora técnica da Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo. Socorro, um grande abraço para você, um prazer, uma honra ter você aqui na nossa audiência, viu? Tem propiciado tantas capacitações, vou deixar a César falar aí, porque aí a Socorro já ouve e já coloca isso na grade também, né? Mas em termos, né, só aproveitando o gancho aqui, da implementação, no caso dos municípios, Lucas, a possibilidade, né, de participação em capacitações, e mais do que isso, a presença de procuradores e de controladores, isso, de certa forma, favoreceu muito na elaboração dos decretos municipais.
né? Grande parte dos municípios no estado tem os seus decretos regulamentadores, né? E isso foi construído de forma conjunta, né? Procuradores me demandam muito, trocamos muita ideia, né? Em alguns decretos eles começaram copiando o federal, e aí com muito jeitinho, né? Com muito cuidado para não melindrar, mas a gente foi tentando colocar para eles da necessidade de retratar aquilo que é real no município, né? Eu não posso falar né, eu não posso pensar, por exemplo, em possibilidade de pagamento em espécie a prestadores de serviços que atuar na parceria, da mesma forma como previsto no decreto regulamentador, né, que possibilita, por exemplo, o pagamento em até R$ 1.800, né, durante toda a vigência da parceria. E isso está no âmbito, né, e está na realidade federal, né, da União. De repente, para município, e para aquele município pequenininho, talvez não se aplique. Então, essa ligação, né, essa possibilidade de conversação com esses procuradores e com os controladores, isso tem favorecido certamente muito a celebração das parcerias e essa proximidade, esse entendimento e aplicabilidade da Lei 13.019. Ok. Certo. Só fazer uma complementação. Mas antes, Lu, também fazer um registro. Laís é a nossa referência. Quando temos dúvidas, consultamos ela assim, sem qualquer constrangimento. Tá? Temos muito a agradecer a Laís. Mas eu também queria fazer um outro registro, agradecer a Ana Paula Feminella, né, que foi uma pessoa que foi nosso primeiro contato nas capacitações na ENAP. Né? Nos recebeu muito bem, oportunizou para a gente estar se envolvendo com o marco regulatório. Então, vou deixar bem claro, fazer um agradecimento a essas duas pessoas maravilhosas. Bom, sobre o que a Marcela falou, sobre a normatização, isso é uma demanda que surgiu mais recentemente, né? Final de 2019, mas, sobretudo, no ano passado. Ainda que alguns municípios tenham seus decretos, mas, às vezes, eles não são operacionais. Tá? Ficam muito na conceituação, trazendo artigos da lei, faz um comentário daquilo, mas quando você vai para a aplicação, existe uma certa dificuldade. Uma outra questão também que envolve essa dificuldade são as mudanças que ocorrem principalmente nos municípios. Né? Ou seja, você tem mudança de gestão, nos pequenos municípios muda tudo, Lucas. Todo mundo. Né? Muda todo mundo. São poucos os servidores efetivos nos municípios. Tá? Então, aquilo que você fez em 2016, 2017, 2018, agora ele vai ter que fazer de novo, porque a turma é outra. Né? E aí, sem uma norma, sem um guia, as pessoas ficam meio que perdidas. Então, surgiu, essa demanda surgiu primeiro no Estado, né? A diretoria da Exército chegou para a gente, olha, inicialmente na Secretaria de Assistência Social, né? Eles estão com uma demanda porque eles precisam normatizar os procedimentos. Eles precisam de um manual, tá? Eles precisam de um guia, de uma guia. Tá? Como é que eles seguem os processos? Tá? E aí fizemos esse primeiro trabalho na Secretaria de Assistência Social, mas foi um trabalho de assessoramento técnico. Sentávamos todos os dias lá com um grupo de servidores e fomos desenvolvendo esse trabalho. Né? O trabalho ficou muito bom, digo de passagem. Depois, na sequência, veio a Secretaria de Direitos Humanos. Né? Ela estava firmando uma grande parceria com o BID, tá? E isso envolveria muitas OSCs, e aí cadê a norma? Tá? Então, também trabalhamos na elaboração dessa normatização. O que acontece? As secretarias lidam, se relacionam com os municípios. Os municípios ficaram sabendo disso, nós também precisamos. Mesmo os municípios que já têm os seus decretos, tá? Eles sentiram essa mesma necessidade. Olha, nós precisamos ter uma norma, tá? um roteiro para a celebração de parceria. Tá? Quem faz o quê, para onde vai, quem decide, né? Isso tudo precisa ser estabelecido em todas as fases da celebração de parceria. E aí, a partir dessa informação, né, os municípios começaram a fazer contato com a gente.
olha, precisamos de normatização, precisamos de normatização. E nós estamos, eu e Maristela, nesse momento, nós estamos trabalhando, estamos pensando, né? Não trabalhar com assessoramento técnico, mas com uma capacitação, um curso onde a gente passaria essa orientação de como elaborar uma norma, um roteiro para a celebração de parceria. Nós ainda estamos discutindo, né? Estamos recebendo essas informações. Ontem mesmo a gente teve uma reunião lá na Secretaria de Turismo, aqui, que vai desenvolver também um trabalho. A gente sentiu que eles mesmo na Secretaria de Turismo precisam dessa informação. Então nós estamos trabalhando, estamos pensando para, na sequência, conversar com o Exército. Alguma coisa relacionada à normatização precisa ser tratada agora como capacitação e não mais como assessoramento técnico. Muito bom, muito bom. Eu queria, inclusive, citar aqui e já cumprimentar também o João Adriano, ele que é da Secult, daí do Espírito Santo, um parceiro de alguma data também, a gente vem dialogando bastante. Temos aí já, antes da pandemia, a gente estava dialogando sobre a possibilidade de eu voltar à Vitória para fazer um trabalho também com as entidades culturais, até pela minha experiência também aqui na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, enfim, lidando com entidades também no campo cultural, mas a pandemia não deixou, a gente ficou aí em suspenso, mas sempre na esperança de poder voltar à Vitória e poder dialogar com as entidades e, quem sabe, encontrar vocês também. Vamos ver se, né, as coisas melhoram aí para a gente seguir. Então, João Adriano, um grande abraço para você, toda a turma da Secult. Tenho certeza que vocês têm dialogado bastante também com a dupla aqui, a nossa dupla de convidados aí pelo Exército também. Aproveitar e já cumprimentar aqui também a Márcia Carvalho, que está dando parabéns para vocês aí. Toda a turma do Espírito Santo que entra, só para elogiar. Né? O pessoal do grupo Nossa Arte Capoeira, a Cida Pinafo, Cirla e Paula, e o pároco Ronaldo Sofarias, lá de Oriximiná, no Pará. Então, a gente que está falando com gente do Brasil todo, especialmente com gente do interior também, isso deixa a gente muito alegre, muito satisfeito. Por falar em interior, eu queria, então, trazer essa discussão para o campo dos municípios. A gente tem trazido aqui, né, falamos com Rio Verde, Goiás, falei com Guaíra de São Paulo, falei com Salvador, então, representantes de alguns municípios de São Paulo, né, realidades tão diferentes, interior, capital, enfim, e a gente tem procurado fazer esse diálogo. Aqui também falei com Belo Horizonte, que é o case de sucesso mais avançado que a gente tem. E no Espírito Santo, né, vocês disseram aqui, o Espírito Santo tem 78 municípios. O nosso levantamento que a gente tem feito pelo Oscar Legal Instituto, a gente tem 37 desses municípios com regulamento. Aliás, quero até já ver com vocês, a gente vai marcar de outra, né, encontro aí nosso, outra conversa nossa depois, pra gente trocar essas figurinhas aí, se de repente vocês têm mais municípios com regulamento, pra gente colocar lá no site, enfim. Então a gente subiu lá, tá lá no nosso site, 37 municípios com regulamento. Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse quadro, né, a Maristela vem destacando muito a participação dos procuradores e dos controladores dos municípios, eu acho isso fundamental. Fantástico, eu diria, porque a grande dificuldade que se tem é porque chega no jurídico, então se tem sempre o jurídico que não deixou, a procuradoria que não deixou, o que é muitas vezes uma falácia, né? O gestor não quer fazer, ou está na dúvida, enfim, joga, né, a culpa para o jurídico, e nem todo jurídico está ali para atrapalhar, ao contrário, né? As procuradorias elas estão ali para fazer acontecer e não para atrapalhar, e o que vocês trazem é justamente esse quadro. Eu fico muito feliz nesse sentido, mas queria que vocês falassem um pouco então desse quadro, né, de regulamentação. A gente tem uma experiência também de ver uma dificuldade, porque alguns municípios, enfim, tira o nome convênio, coloca o nome parceria e acha que vai fazer a mesma coisa. Né? Muda a lei, mas acha que vai fazer a mesma coisa. Então fala um pouquinho dessa experiência, dessa caminhada que vocês tiveram por tantos municípios, né, do Espírito Santo, um pouco desse quadro da regulamentação. Pois não, Maristela. Pode falar, Maristela. Então, é claro que por mais proximidade que a gente tem tido com os municípios... Opa, eu fiquei sem som. Oi. Me ouvem? Eu ouço. Lucas, me ouve? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o que acontece? Oi, Lucas. César, Maristela, vocês estão me ouvindo? Sim. Não consigo ouvir vocês. Tem alguma coisa errada com o meu fone. Oi.
Oi? Fala alguma coisa, estou ouvindo vocês. Eu preciso que vocês falem alguma coisa. Oi, estamos ouvindo. Pronto, voltou. Desculpa, deu algum problema aqui com o meu áudio. Vamos retomar. Desculpa mesmo. Vamos lá. Olha só, claro que a caminhada com os municípios nem sempre nem tudo são flores, né? Nós já passamos alguns perrengues, né? Se assim podemos dizer. E eu confesso que tive alguns momentos em que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, misericórdia infinita, da onde que esse povo está tirando esses conceitos tão esdrúxulos assim, de chegar ao ponto né, receber pareceres de procuradores em municípios em que, por exemplo, fundamentavam a decisão de dispensa e de inexigibilidade de chamamento público com base na Lei 8666. Né? Então, comparações completamente fora de contextos, vimos muitas prestações de contas focadas exclusivamente, né, na prestação de contas de natureza financeira, sem se importar se efetivamente, né, se o objeto foi cumprido, que é nada mais do que o espírito da Lei 13.019, né, o cumprimento do objeto. A gente sempre dá um exemplo assim, né, o que adianta eu olhar a nota fiscal aí, professor Nailton, o que adianta eu olhar a nota fiscal da caixa de fósforo que foi comprada para ferver o leite para as crianças ou para os idosos, se eu não tiver a convicção de que, de fato e efetivamente, aquele fósforo que acendeu o fogo para o leite foi consumido com os idosos ou com as crianças, né? Então, assim, essa dificuldade de entendimento de que, né, a grande essência da 13.019 é o cumprimento do objeto, né, o cumprimento daquela política pública, né, a importância da execução daquela política pública para aquela região, para aquele município, para aquele estado, e não só essa visão de execução financeira. Eu preciso das notas fiscais, eu preciso, né, enfim, do relatório de execução financeira. Então, isso a gente está ainda tendo algumas dificuldades para ir, né, quebrando essas barreiras. César já falou aqui, mas é importante a gente destacar entidades, entendimento das entidades, em alguns momentos, são anos-luz acima daquilo que os servidores. E aí, por que a gente encontra um pouco dessa dificuldade? Porque são conceitos trazidos do passado, né? Aquilo que nós estávamos acostumados, os convênios. Então, a resistência, em algumas vezes, é difícil da gente lidar. Tem um município, eu gosto muito de dar esse exemplo, tem um município que nós fomos pouco tempo antes da pandemia, né, começar, finalzinho de 2019, em que, quando eu fui falar da aplicabilidade da lei, né, da vigência da lei, eu ouvi de uma procuradora, simplesmente o desespero me bateu, eu ouvi de uma procuradora, mas doutora, mas assim, aqui a lei só vai passar a valer a partir de 2020, não está valendo ainda não. Nossa! Assim, a lei passou desde 2017, desde 1º de janeiro de 2017 para o seu município. Não, mas aqui a gente ainda não está valendo, não. A partir do ano que vem. Então, algumas dessas histórias, a gente tem alguma dessas dificuldades, a gente encontrou, e aí César pode me complementar, porque tem muita história de municípios aí para contar. Eu só queria colocar aqui um comentário que o Nailton Cazumbar, o querido Nailton Cazumbar fez. Ele diz, olha, perfeito, muitos analistas de prestação de contas e órgãos de controle continuam priorizando o controle financeiro e esquecendo a avaliação do resultado. Então, só para jogar um molho aí no que o César vai trazer de complementação. É muito pertinente essa fala do professor Nailton. E a gente tem até comentado no nosso curso uma outra fala dele, que ele fez numa das lives, que a sigla Miros, de repente, deveria mudar, né? Parece que as obrigações são só para as OSCs, não é?
a administração não estaria comprometida com isso. E isso a gente observa, isso a gente efetivamente observa. Tá? Mas, como a Marcela falou, essa nossa atuação no município permite sim, a gente fazer algumas avaliações. Tá? Primeiro, a partir de decretos bem elaborados. Você falou que nós temos 37 decretos, mas alguns deixam a desejar. Tá? É o quadro nacional. O quadro nacional. Tem muito. Alguns quantitativamente, a gente tem 571, a gente levantou, e desses você tem alguns de qualidades horrorosas, que é melhor nem ter, talvez. É verdade. A gente sempre destaca, por exemplo, o município de Vitória. Tá? A capital ela está muito bem posicionada desde o início, principalmente a área da assistência. Tá? Tem um bom decreto, tem boas iniciativas, eles conseguiram fazer uma interação área técnica com a área administrativa, que é um outro problema, Lucas, que a gente verifica. Tá? Quando a gente... Nós temos uma fala que às vezes causa um rebuliço. A gente sempre fala, olha, parceria é uma ação da área técnica, não é da área meio. A área meio apoia, a área meio faz acontecer. E, inclusive, a gente sempre lembra do professor Nailton que a gente fala assim, a gente tem muita pena dos contadores, porque acaba jogando tudo para cima dos contadores. É uma parceria na área ambiental e joga uma prestação de contas, um monitoramento e avaliação, quando faz, para o pobre do contador, o coitado do contador. Né? Então, Vitória conseguiu colocar área técnica, área meio, conversando, falando a mesma coisa, tendo uma efetiva parceria entre eles. Inclusive, o município de Vitória também avançou muito na capacitação dos gestores de fundo, tá? De fundos. Né? Nós já fizemos várias capacitações na prefeitura, onde estava lá, todos os gestores de fundos estavam lá. Isso é muito importante também. Agora, quando você vai para uma outra realidade, aí a gente tem dificuldade. Tá? Prestação de conta é tudo que a Marcela falou, tudo o comentário do professor Nail tem tudo a ver. Tá? As pessoas ainda insistem na questão financeira. Aquilo que você mencionou antes, né? Convênio. Gente, a gente fala, esqueçam o convênio, não trabalhamos mais com convênio. Tá? Mas é o que ainda está no inconsciente coletivo das pessoas. Entendeu? A questão do convênio. Né? Agora, a gente entende que muito disso tem a ver com os regulamentos. Tá? Porque os regulamentos eles acabam replicando, tá, o que já se fazia com convênios. Tá? E aí a gente tem, efetivamente, uma dificuldade. Mas a gente percebe também que, ao longo do tempo, a gente está avançando junto aos municípios, a gente está melhorando. Tá? Mesmo com toda essa mudança de pessoas, isso ocorre, né, como você falou, quase que integralmente, mas ainda assim algumas coisas estão ficando. Algum legado da equipe que estava lá anteriormente está sendo deixado para quem entra. E aí a gente reforça isso. Tá? A gente fala, olha, precisamos dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito. As pessoas já estavam assimilando o novo regulamento legal para a celebração de parcerias. Né? Então, a gente percebe, sim, que nos municípios a gente está avançando mais. E reforçando o que a Marcela falou, a atuação das VSCs aqui no Estado, a gente pode elogiar, porque elas realmente procuram informação, buscam informação, procuram acertar, mas ela é muito demandada para estar dando consultoria online. Né? Todo dia ela tem falando comigo. Aí, às vezes, se joga um detalhe, ela passa a pessoa para falar comigo. Tá? Então, a gente tem uma boa expectativa em relação à aplicação do Miroski nos municípios. Tá? A gente tem, e acho que com a normatização, aqueles municípios que não têm decreto ou que os decretos deixam a desejar, essa normatização de procedimento vai suprir toda essa dificuldade, toda essa carência em relação às parcerias dos municípios. Muito bacana, muito bom.
Muito bom mesmo. Eu queria cumprimentar aqui a Letícia, que é da Setur, do Espírito Santo, está elogiando o trabalho que vocês fizeram lá na regulamentação dos padrões específicos para a área de turismo. E o pessoal da Gold, né, da instituição LGBT, aí uma grande liderança aí no estado do Espírito Santo, a Débora Sabará, uma querida parceira também. Um abraço a todo mundo, a todas as organizações do Espírito Santo que estão fazendo as coisas acontecerem. E antes da gente caminhar aí para o nosso finalzinho, queria anunciar que a gente lançou hoje, ontem na verdade eu subi, mas hoje é o lançamento oficial de um texto novo, a gente que tem trabalhado na disponibilização, né, dessa informação para as pessoas. Então hoje tem um texto novo do OSC Legal, ele se chama Tributação das OSCs, Imunidades e Isenções. Que bicho é esse? Então, a gente está tentando trazer de forma mais clara, com a linguagem mais simples possível, né? A tributação é uma coisa complexa, então a gente vai começar um diálogo sobre tributação e a gente lançou o primeiro texto com os conceitos mais básicos. Hoje está lá no nosso site www.osclegal.org.br e eu vou soltar aqui o link direto também, está aqui no chat o link direto, se não der para clicar aí, vocês copiam, colam lá na página, mas tá fácil, tá lá no nosso site, o texto é meu e da Camila Chagas, uma parceira querida, tá aqui assistindo a gente também, obrigado Camila pela parceria, tá? Então hoje saiu aí texto novo do OSC Legal. E queria aproveitar também para convidar todo mundo para nossas próximas atividades, dia 26 de agosto, na próxima semana, eu vou estar no Bate-Papo Miroski com as entidades da região norte. Então, uma parceria com a plataforma Miroski, com a plataforma Miroski do Acre, com a União Europeia, Elo, Escritório de Ligação e Organização, e com a Caritas Nacional. Então, dia 26 de agosto, o Bate-Papo Miroski Região Norte, o link, né, para inscrição está aí circulando nas redes, eu vou disponibilizar também aí em nossas redes. Enfim, dia 31 de agosto, no fim desse mês, para fechar nossa agenda desse mês, a gente vai ter um debate sobre entidades religiosas. Então a gente vai falar desses atores tão importantes que são as entidades religiosas dentro do campo das organizações da sociedade civil. Vamos estar aqui com a Thaís Amorim, ela que tem um livro clássico, está lançando a segunda edição do livro dela clássico sobre o tema, sobre o direito eclesiástico, ela vai estar com a gente e vai estar também a Andréa Fonseca, que é de Minas Gerais, ela é contadora no escritório Saveiro de contabilidade, já está desde 1965 atuando com entidades da sociedade civil e com entidades religiosas, baita experiência. Então a Andréa Fonseca também aqui vai estar com a gente. E a Camila Chagas, que é minha parceira aqui do OSC Legal, que também tem feito um trabalho super bacana aqui com terreiros de candomblé, com entidades de casas de axé também. A gente tem dialogado bastante e ela vai estar falando um pouco também dessa experiência. Então, dia 31 de agosto, debate super legal sobre entidades religiosas. Não vai ser aqui pelo Instagram, tá, gente? É pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso canal lá pela nossa página do Facebook e também pelo meu perfil lá no LinkedIn. Então, você vai escolher por onde assistir, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo LinkedIn. E por fim, já falando aqui, adiantando, né, a agenda de setembro, vamos ter 2 lives em setembro, nós vamos ter dia 14, dia 7 é feriado, nada de trabalho nesse dia, vamos, né, descansar um pouco, mas dia 14 a gente vai estar falando com a Mariana Cruxim sobre os 5 anos do Miroski. Então ela lançou um texto muito bacana no site Jota, que é um site especializado em discussões jurídicas, sobre os 5 anos do Miroski, os desafios da regulamentação, enfim. E a gente vai estar conversando nesse dia. E no dia 28 de setembro, a gente vai falar sobre entidades que atuam no campo da saúde. Nós vamos estar aqui com o advogado Josenir Ventura, uma grande referência, ele que é da Comissão do Direito do Terceiro Setor lá da OAB São Paulo. Então, agenda cheia, 26, Bate-Papo Miroski Norte, dia 31/8, debate sobre entidades religiosas e, em setembro, nossa agenda OSC Legal. Então, vamos aqui caminhando para o nosso finalzinho. Eu queria dizer para vocês que é uma honra muito grande, uma felicidade muito imensa para mim ter vocês aqui. A primeira live com uma dupla de convidados, né? E tinha que ser com vocês, né? Agradecer mais uma vez pela parceria de sempre, né? Desde que a gente nem se conhecia, um contato feito ali pelo grupo de WhatsApp, vocês me receberam muito bem, eu fui super acolhido em Vitória, especialmente pela Gold, né, e por vocês, e aquela atividade que fizemos foi sensacional, e a honra de poder ter vocês aqui com a gente, para conversar comigo, mas não só comigo, conversar com o nosso público, com a nossa audiência, sobre essa experiência super bacana, que é do Estado do Espírito Santo e do trabalho que vocês têm feito com ênfase na capacitação. Então, eu queria que vocês deixassem aí, cada um de vocês, as honrosas despedidas e os cumprimentos aí para o nosso público.
Ok. Por fim, Lucas, eu gostaria de ressaltar que, ao longo desses 5 anos, né, quase 6 anos que atuamos na capacitação de servidores e representantes das OSC, nós não poderíamos deixar de destacar e de enaltecer, engrandecer a decisão da Escola de Governo, da ESESP, que entendeu a essência da Lei 13.019, entendeu que ninguém celebra parceria consigo mesmo, né? É uma via de mão dupla, e que oportunizou às OSCs a participação em todas as capacitações que ministramos sobre a temática da Lei 13.019. Eu, particularmente, que atuo muito, né, e diretamente no assessoramento técnico e jurídico para as entidades do terceiro setor, observo que essas capacitações elas têm contribuído muito, têm sido determinantes para que as OSCs cumpram com o seu objeto social, com a sua missão, e que consigam executar de forma indireta as políticas públicas aqui no Estado do Espírito Santo. Me senti honradíssima com o convite. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada ao OSC, muito obrigada ao professor Nailton por nos prestigiar com a sua presença. Já está mais do que convidado o professor Nailton e o Lucas para virem ao nosso estado para comer o que e só aqui tem, que é a melhor muqueca do planeta. Não adianta falar em muqueca baiana, porque a muqueca é capixaba, e aqui eu estou aproveitando que só eu posso falar, professor Nailton não pode, então a melhor muqueca do mundo é a capixaba. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada, César, muito obrigada a todos. Laís, gratidão eterna e infinita. Eu achei que a gente não ia entrar em polêmica sobre a melhor moqueca. Eu não vou entrar nessa polêmica, hein? Não vou entrar, porque sem Dendê é peixada. Mas tudo bem, não tem polêmica, porque sem Dendê é peixada. Mas vamos lá, César, fica à vontade. Rapidão, Lucas. Agradecer mais uma vez a oportunidade que você está concedendo a gente para conversar sobre o Miroski. Realmente me sinto honrado de estar discutindo com você e com todo mundo que nos prestigiou. Tá? Espero que possamos, em outras oportunidades, daqui para frente, conversar mais. Temos muitos assuntos sobre Miroski, tá? E deixar um recado, tá? Lembrando, doutora Marcela, semana que vem estaremos de novo no município de Castelo, tá? Para uma roda de conversa e para ministrar o curso de gestão de parceria. Muito obrigado, agradeço imensamente, tá, a você e a todos que nos prestigiaram. Castelo, que inclusive tem regulamento do Miroski, eu já olhei aqui, dentre os 37 municípios que tem regulamento, Castelo tem. E o Nailton está dizendo aqui que o ensopado de peixe daí do Espírito Santo é realmente delicioso. Não vamos entrar em polêmica sobre a melhor muqueca. Vamos continuar em parceria e vamos fazer esse intercâmbio, com certeza, Espírito Santo e Bahia. Aliás, eu adoro, eu estive aí e comi aí o ensopado, estava uma delícia, foi ótimo. Mas muqueca é outra história. Mas vamos lá, queridos, mais uma vez agradecer a vocês por demais, de coração, muito bacana, muito bacana. Tem aqui já gente interessada em fazer o curso em Castelo. Então, Christian, você que está perguntando sobre o curso em Castelo, manda um direct aí para Maristela ou para o César, que eles vão te responder e vão te dar a orientação, a melhor orientação possível, porque a gente está fechando. Antes de fechar, eu queria só reiterar o convite, dizer que a gente tem o texto novo, então, gente, o texto novo está lá no nosso site, www.osclegal.org.br. Então, o texto chama Tributação das OSCs, Imunidades e Isenções. Que bicho é esse? Então, para poder responder que bicho é esse, a gente está soltando esse texto hoje, uma parceria minha e da querida Camila Chagas, parceirona aí nessa produção. Queria convidar, então, a vocês, dia 26 de agosto, você que é do norte do país e está interessado na discussão do bate-papo sobre o marco regulatório na região norte, a gente vai fazer um panorama da regulamentação na região norte, falar um pouco sobre os procedimentos, os novos conceitos, enfim. Então, dia 26 de agosto, né, a gente vai estar nessa parceria e os links para inscrição vão estar aí nas nossas redes sociais. Dia 31 de agosto, um debate sobre entidades religiosas com Thaís Amorim, Camila Chagas e Andréa Fonseca, aqui pelas nossas redes, YouTube, Facebook e no LinkedIn. E, por fim, em setembro, a gente volta com as lives. Olha que legal. O texto, Christian, já está disponível. Vou aqui soltar o
o link novamente para todo mundo. Muito obrigado, então. César, querido, Maristela, querida, um grande abraço para vocês, um beijo enorme, tá bem? E a todo mundo, nos vemos, então, em breve. Tamo junto e até a próxima. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Todo mundo tomando vacina.